A graça e a paz de nosso Senhor esteja com todos vocês. Amados irmãos, vocês já ouviram a expressão enxugar gelo? Enxugar gelo quer dizer assim, que é uma coisa que não adianta, né? Você vai passar o pano no gelo e ele nunca que vai ficar seco. Então é uma coisa que não adianta. Então, quando é uma coisa não adianta, então as pessoas usam a expressão enxugar gelo. Mas eu queria usar essa expressão hoje, enxugar gelo, num comentário que eu gostaria de fazer hoje com vocês, do seguinte. Antes de dizer o que eu vou dizer agora, eu gostaria de dizer antes, né, que eu não estou falando que não devemos ir para a igreja. Eu já estou falando isso porque vai haver críticas daqueles que não entenderam o que eu quis dizer e vão falar que estou falando que não é para ir para a igreja. Nada disso é o que eu estou querendo dizer. Inclusive eu frequento uma igreja, né? O que eu quero dizer com enxugar gelo é o seguinte, é assim, nós frequentamos uma igreja. Então, lá estão os nossos irmãos na mesma fé. E lá está o pastor dando a palavra de Deus para nos alimentar e alimentar a nossa fé, alimentar a fé de nossos irmãos. Mas eu quero dizer o seguinte nessa tarde para vocês, que a palavra de Deus, ela não deve ficar presa dentro da igreja. Porque eu imagino assim que o pastor, ele está falando de salvação para aqueles que já estão ali em busca da salvação, em busca de ser salvo, em busca de andar nos caminhos retos do Senhor, né? Em busca de manter a sua salvação. Então, são pessoas que já estão nessa situação, né? Então o pastor prega também, ele prega o arrependimento para muitos que estão ali, que já estão arrependidos. Creio eu que as pessoas que estão dentro da igreja, que procuraram se batizar, né? E já estão dentro da igreja, elas já se arrependeram dos seus pecados, não é? Então, e ele prega a volta de Cristo, ele pega a volta de Cristo para quem já crê que Cristo está voltando. Já crê, já está na igreja, já crê, senão não estaria ali dentro da igreja se não cresce nisso. Aí prega também o arrebatamento da igreja, que está próximo, que os sinais estão todos aí. Então prega para os irmãos da igreja o arrebatamento e eles também já crê no arrebatamento. Crê que os sinais estão aí, crê que a volta está perto. E aí o pastor prega que Jesus nos ama, para quem já sabe também que Jesus nos ama. Porque se a gente está lá, a gente já sabe também, né? Então eu fico imaginando assim, que o pastor, ele prega todas essas coisas para as pessoas que já creem em tudo isso. Senão não estariam dentro da igreja. Senão estariam fora. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a palavra de Deus, ela não deve ficar presa dentro da igreja. Nós temos que sair, a gente vai na igreja, alimenta a nossa fé, não é? Porque a palavra de Deus, ela diz, né, não deixei de vos congregar, ainda mais, né, que está chegando naquele dia. Então, lá não diz também que tem que ser dentro de uma igreja. Congregação, você pode se congregar dentro da sua casa, fazer um culto no lar, convidar seus amigos, seus parentes, né, enfim. Mas eu vejo assim, que se eu for falar por mim, se eu fizer isso, vai ficar eu, o Joy e as baratas, porque creio eu que não iriam, porque eu já convidei e não iriam. Não convidei para minha casa, mas convidei para ir para a igreja. Então, não, eu creio que baseado na minha vida, não iriam. Então, a igreja, ela está aí para reunir aqueles que estão unidos na mesma fé. Então, a igreja de Cristo somos nós. Então eu queria dizer para vocês o seguinte, que a palavra de Deus, ela não pode ficar presa dentro da igreja, dentro daquelas 4 paredes, não pode. Por causa dessas razões que eu falei para você, porque o pastor já está pregando para aqueles que creem em tudo que ele está pregando.
Já está pregando para aqueles que crê que está voltando, que crê no arrebatamento, que crê que Deus vai fazer justiça, que crê nos sinais, que crê. Então, está falando com quem já crê. Então, quando você vai para a igreja, se alimenta dessas palavras, você tem que sair e falar essas palavras para aqueles que estão fora da igreja. Aqueles que não estão ouvindo isso de um pastor. Né, que são os perdidos, os que estão servindo o mundo. Então você tem que ouvir na igreja do seu pastor, alimentar-se da palavra, alimentar a sua fé, ter lá a comunhão com os seus irmãos que estão na mesma fé, mas você tem que sair da igreja e levar essa palavra para fora, porque eles não estão lá dentro. Então as pessoas que precisam ouvir que Jesus as ama, que Jesus está voltando, as pessoas que precisam saber disso, elas não estão lá dentro, elas estão para fora. Então não vamos reter o que nós estamos aprendendo dentro da igreja, não vamos reter só para nós, né? Querer aquela salvação egoísta, vou cuidar da minha salvação e eles lá que cuidem da deles, né? Então, a palavra, ela tem que ser levada para fora da igreja. É o ID de Deus. E você não precisa ser um grande pregador para fazer isso. Não há necessidade de você ser um grande pregador, porque você pode falar para alguém que Jesus te ama. Um grande pregador não precisa para falar Jesus te ama. Para falar que Jesus está voltando, não precisa ser um grande pregador. Para falar arrependei-vos, não precisa também ser um grande pregador. Né? São palavras simples. Eu me lembro uma vez, vou contar aqui para vocês, eu estava saindo da igreja, do lado da igreja tem um bar, e eu estava subindo a rua e vinha saindo um rapaz jovem, de uns 20 e poucos anos, eles vinham saindo do bar, e nós nos encontramos na esquina. Quando eu saí da igreja, ele saiu do bar e a gente se encontrou na esquina. Aí ele falou assim para mim, boa noite. Aí eu falei para ele, boa noite, Jesus te ama. Quando eu disse isso, ele estava com uma latinha de cerveja na mão. Quando eu disse, boa noite, Jesus te ama, ele chorou. Ele chorou, gente. Ele tocou, sentiu no coração. Ele sentiu no coração o amor de Deus. E eu não precisei ser uma grande pregadora para falar para ele que Jesus amava ele. Entendeu? Então, a gente vai na igreja, a gente se junta com nossos irmãos na mesma fé e não podemos reter a palavra dentro daquelas 4 paredes de tijolos, né? Aquela casa de oração. A igreja de Cristo somos nós, então a gente tem que fazer o ID de Deus. A gente tem que levar a palavra para quem está para fora, para quem não está nem aí, não está nem lembrando que Jesus existe e muito menos que Jesus os ama. Está sofrendo, está passando por dificuldades, tribulações, está com um monte de problemas e não sabe, ou sabe, mas não tem aquela força, né, para se levantar. E se você levar a palavra de Deus para ela, você pode ter certeza que ela vai receber bem. E quem sabe você plantando essa semente, a vida dela não muda e ela começa a ir para a igreja também, a receber e a se alimentar da palavra de Deus. É ou não é? Então não vamos reter para nós aquilo que a gente ouve dentro da igreja. Vamos levar para fora. Este é o ID de Deus e não importa quem é que vai fazer isso, se é homem ou se é mulher, porque nós estamos nos últimos tempos, os sinais estão todos aí e tem muita gente aí precisando saber que Jesus ama elas. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.